Iniciamos então com o Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala sobre a lei de adoração. A primeira pergunta nesse capítulo fala, Allan Kardec perguntou aos espíritos: em que consiste a adoração? E os espíritos então responderam: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Na 653, que fala sobre a adoração exterior, Allan Kardec pergunta: a adoração necessita de manifestações exteriores? E os espíritos então responderam: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. E aí, dentro desta mesma pergunta, ele fez outra, 653A. A adoração exterior é útil? E os espíritos então responderam: sim, se não for um vão simulacro, ou seja, se não for um fingimento, um disfarce, né? É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes de mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então esta é a resposta dos espíritos na questão da adoração. E dentro então dessas perguntas, vamos desenvolver o estudo do Evangelho, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo nosso irmão Chico Xavier, psicografia dele, pelo Espírito Emmanuel. E o título dessa lição, então, a lição número 18, Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. É Tiago falando conosco, no capítulo 4, versículo 8. Interessante que nesse capítulo, Tiago começa esse capítulo fazendo algumas perguntas aos seus discípulos naquela época e a nós hoje. Então ele começa dizendo: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Vivemos sempre guerreando, né, uns com os outros. Então, de onde procedem? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Outra pergunta que ele faz. Cobiçai e não tendes. Matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e fazem guerras. Diz Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então ele começa chamando a atenção firmemente para a nossa conduta moral, para aquilo que nós exteriorizamos de nós. E de onde vêm essas exteriorizações? Né? Limpai as mãos, pecadores, ele diz, então, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então esse pequeno texto é o que Emmanuel vai fazer o comentário da noite de hoje. E diz Emmanuel então a nós: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. Então, cada um de nós, diz Emmanuel, temos a vida exterior, ou seja, aquilo que nós fazemos,
aquilo que exteriorizamos através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações, né, são conhecidas pelas pessoas que nos rodeiam e analisadas, esse nosso comportamento. Então, a nossa vida exterior, ela é exposta a todos que nos rodeiam e, por isso, observadas e analisadas. E a vida íntima, que é o que está dentro de nós. Essa vida íntima, diz Emmanuel, que somente nós próprios poderemos fornecer o testemunho. Porque somente nós sabemos o que está no nosso íntimo, lá na nossa intimidade. Então, vemos, observamos, analisamos o comportamento exterior. Mas nem sempre o comportamento exterior é a manifestação do que está no nosso interior. Então, como diz no livro aqui dos Espíritos, que a adoração, né, a verdadeira adoração é a do coração. Porque muitas vezes nós dizemos que adoramos a Deus, mas fazemos tudo ao contrário. Não tem nada a ver com sentimento amoroso, sentimento fraterno, sentimento de gratidão. Muitas vezes as nossas ações não condizem com os nossos sentimentos. E o que conta para Deus, o nosso Pai, é os nossos sentimentos, é o que está dentro, que está no nosso interior, conhecido somente por nós. É o que conta. Continua Emmanuel dizendo para nós: o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então, o nosso mundo interior, ele é a fonte de tudo que acontece no exterior, tudo que nós fazemos. É a fonte, né? Então, as nossas expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. E muitas vezes, exteriorizamos algo, mas lá dentro de nós ainda está guardado aquilo que é verdadeiro. A gente não exprime, a gente mascara muitas vezes os nossos sentimentos. Então as pessoas nos veem as nossas atitudes, mas não veem o nosso interior, o nosso íntimo, o que está dentro da nossa alma. Diz Emmanuel: em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitados de retificação. Então, todos nós, diz ele, em regra geral, somos portadores de graves deficiências, defeitos, de graves males a serem corrigidos por nós, necessitados de retificação, de transformação, de mudança comportamental, mudança exterior nas ações que realizamos. E ele então, Jesus, ele próprio dizendo a nós, quando o chamaram de bom, ele disse que aqui não tem nenhum bom, todos nós somos espíritos maus, necessitados, portanto, de corrigenda. E para nos ensinar, ele se colocou também: por que me chamais bom? Aqui só há um bom, o Pai. Então, mostra-nos a necessidade de autoanalisarmos, de nos conhecer profundamente, retirar a venda dos nossos olhos, né? Porque sempre nós colocamos a mão na nossa própria cabeça. Para os outros, tudo que é errado, é eles que o fazem. Nós estamos sempre certos nas nossas ações, nas nossas atitudes, mesmo conhecendo o nosso íntimo e sabendo que não estamos agindo de acordo com o nosso interior, ainda achamos que estamos certos. Diz Emmanuel: mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Então, esse trabalho de mudança, de purificação íntima, de mudança comportamental, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Fácil é ensinar para os outros, ditar regras para os outros. Mas na hora que nós temos que olhar para dentro de nós e verificar as nossas atitudes, o nosso comportamento, conferir com o que Jesus ensina,
e seguir-lhe as pegadas, nós vemos o quanto é difícil essa mudança interior, essa corrigenda dos nossos sentimentos. Diz Emmanuel: será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Então é muito fácil dizer: eu sou dessa, eu aceito essa ou aquela filosofia, eu concordo. É muito fácil, né? Aceitar, né? Ou criar, construir, né? Pensamentos edificantes, é fácil. A dificuldade está na vivência, na prática, nessa adoração a Deus que nós dizemos amá-lo e adorá-lo, sendo que o exterior, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós passamos às pessoas que nos cercam, não condiz com o que Jesus ensina, com aquilo que nós dizemos que amamos a Deus. E então continua Emmanuel dizendo, né, que será muito fácil confessar essa aceitação, mas outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, uma coisa é nós dizermos: eu sou espírita, né? Creio firmemente na continuação da vida, na reencarnação, aceito tudo que está lá escrito nos mandamentos da lei de Deus, mas viver esses mandamentos, aí está a dificuldade que nós temos de colocar na prática, de seguir as pegadas do Mestre como ele viera nos ensinar. Mesmo sabendo que nós não iremos ao Pai, como ele nos dissera, se não for por ele, se não trilharmos o caminho que ele trilhou, para nos ensinar, se não vivenciarmos junto da nossa família consanguínea e os demais irmãos, que todos somos irmãos, essa fraternidade, essa compreensão, não vivenciarmos esse amor, não o amor da posse, mas o amor fraternal, aquele que compreende, não aquele que critica, que condena, mas o amor como Jesus nos ensinara. É muito difícil, então, para nós realizar dentro de nós essa autodisciplina. Mas, se nós quisermos, está em nós, disse Jesus. Porque ele diz que nós podemos fazer tudo o que ele fez e até mais, que depende somente de nós. Então, está em nós, está dentro do nosso interior, da nossa consciência, da nossa vontade, realizarmos essa obra dentro de nós. Então, ao invés de ditarmos regras aos outros, observar quais são as regras que nós estamos seguindo. Se estamos realizando dentro de nós essa mudança, essa autodisciplina que deveremos ter para conosco. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior. Ou seja, que modificássemos o nosso comportamento exteriorizado, né? Porque não condiz com aquilo que nós aprendemos. Então precisamos exteriorizar o amor, as virtudes que devemos conquistar dentro de nós. Então, renovassem, diz ele, Emmanuel, suas ações ao olhar de todos. É isso que Tiago nos quer dizer no seu item. Que renovássemos as nossas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. Então, o convite, né, de Tiago, que entendia perfeitamente a gravidade do assunto e da necessidade que todos temos
de nos renovarmos. Então ele aconselhava os discípulos naquela época e hoje a todos nós que também somos discípulos, somos alunos de Jesus, para que retifiquemos as atividades exteriores nossas, né? Que renovemos ao olhar das outras pessoas que estão ao nosso redor, porque elas analisam o nosso comportamento, eles analisam as nossas reações exteriores, né? Para que então purifiquemos o nosso sentimento nesse recinto sagrado da nossa consciência. E ele diz que conhecido apenas na soledade, ou seja, no isolamento que não está ao alcance de todos, o nosso pensamento não está ao alcance de todos. Então só nós conhecemos o nosso pensamento. Muitas vezes pensamos uma coisa e dizemos outra, e as pessoas muitas vezes acreditam no que estamos dizendo, mas na realidade não é o nosso sentimento. Então o Tiago nos chama a atenção para isso, para essa renovação, para essa consciência plena que já temos de quem somos, porque aqui estamos, e quais são as nossas necessidades. O que devemos fazer então para nos modificar, nos transformar. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho. Então, essa nossa conduta que precisa ser aperfeiçoada, que precisa ser transformada, modificada, é trabalho que nós devemos realizar dentro de nós. E muitas vezes nós condenamos e criticamos os outros porque nos dão muito trabalho. Nossa, eu falo, a pessoa não ouve. Mas e nós? E o trabalho que nós temos que realizar dentro de nós? Jesus disse que quando nós vemos o mal no outro, esse mal está em nós. Quando nós vemos os erros do outro, esse erro está em nós. Porque o nosso interior, o nosso íntimo, ainda não foi transformado. Ainda não foi modificado. Ainda não foi edificado com o amor. E nós então vemos e pintamos os quadros que vemos fora com as tintas que temos dentro. Emmanuel nos diz isso em várias lições. Então quando olhamos alguma coisa e achamos que está errado dentro de nós. Porque se já estivéssemos conquistado essas virtudes do amor, se já estivéssemos purificado o nosso íntimo, o nosso interior, nós olharíamos com outro olhar as dificuldades que os nossos irmãos ainda atravessam. Recordando que também nós já tivemos passado por isso. Mas como ainda não conquistamos esses sentimentos nobres em nossos corações, o nosso olhar ainda é um olhar de crítica, muitas vezes, de condenação ao nosso irmão. Esquecidos de que Jesus disse que tudo que fazemos para o outro, fazemos para nós. Então, o nosso irmão é o nosso espelho. Então, o companheiro, então, valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então é trabalho para os de duplo ânimo, aqueles que têm boa vontade, que têm coragem redobrada, que não hesita em mudanças, que busca o seu aperfeiçoamento íntimo com coragem, com confiança, na certeza de que não está sozinho, né? Porque essa renovação, como diz Emmanuel, não se fará só à custa de palavras bonitas e brilhantes, não, é com atitudes comportamentais, aonde estivermos. Porque se não fizermos essa renovação, essa purificação íntima, nós vamos, em algum momento, né, da nossa caminhada, dar testemunho contrário daquilo que nós falamos.
porque é o que está dentro, é o que sai para fora. Então conseguimos mascarar por um tempo, mas não conseguimos permanecer, porque as nossas atitudes, o nosso sentimento nos traem. Então há necessidade dessa mudança dentro de nós. Para exemplificar essa lição, nos conta o nosso irmão X, no livro Pontos e Contos, psicografia também do nosso irmão Chico Xavier, um encontro de Jesus com um irmão que queria ser seu discípulo, mas o discípulo de perto. E tem o título justamente, o discípulo de perto. Então, o nosso irmão X começa a narrar esse encontro. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se com respeito ao Messias toda a sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação, e Jesus curava, consolava, bendizia, chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de imanifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu a Efraim lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito compassível. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Então aqui nós já começamos a nos analisar também, né? Como estamos sendo discípulos? De perto ou de longe? O seguidor de longe, continuou Jesus, provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. Mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. E aí a gente recorda Jesus quando ele disse, orai e vigiai para não cair em tentação, né? Então o de perto vai permanecer em suprema vigilância. O de longe
disse Jesus. Sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir-se. O de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Então não é tarefa construída em um dia, em um mês, em um ano ou dois. Diz aqui Jesus, né? E 2 anos de paciência, inalterável paciência. O de longe, continuou dizendo Jesus a Efraim. Isso, Efraim. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Então, essa lição nos traz reflexão profunda a respeito da nossa purificação íntima. Então, essa lição nos traz uma avaliação que cada um de nós devemos fazer dentro de nós, né? Recordando que Jesus confia em nós, disse que não nos abandonaria, que estaria sempre conosco, que enquanto houver um só gemido aqui na terra, Ele está conosco. Então, mesmo que venhamos a sucumbir diante das nossas tarefas, diante dos nossos propósitos de renovação, de autoburilamento íntimo, de autodisciplina, caindo e levantando, como diz Emmanuel,
Mesmo com os joelhos desconjuntados, levantemo-nos e continuemos a caminhada. Porque Jesus confia em nós e não nos abandona. Somos enfermos da alma e Ele, um Espírito amoroso, conhecedor das nossas deficiências, sabe que nós precisamos de tempo para aprimorar os nossos sentimentos, que dependerá do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa coragem em nos renovarmos, em nos transformarmos. Mas Ele não cobra de nós como nós fazemos com os nossos irmãos. Ele deu o exemplo, nos ensinou com o exemplo da sua vida. E nos ensina a realizar essa tarefa também exemplificando. É no esforço desse trabalho íntimo, através das nossas atitudes, que nós vamos então adquirindo, construindo dentro de nós esse reino de amor que Ele vier a fundar em nossos corações. Então trabalhemos dentro de nós, sem esmorecer, sem desacreditar de nós mesmos, nos achando que não somos capazes de vencer essas dificuldades. Tenhamos fé e confiança em Deus, mas principalmente em nós mesmos. Porque Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então vamos trabalhar dentro de nós, para que possamos nos aperfeiçoar. Diante das provas difíceis, diante das tribulações do caminho, não desanimemos. Em todas as dificuldades, vejamos lições preciosas de aprendizado para todos nós. Porque se tivéssemos somente flores no nosso caminho, como vamos aperfeiçoar o nosso interior, ainda cheio de dificuldades a serem trabalhadas? Então as dores, as dificuldades, os problemas que surgem, o familiar que nós achamos que é difícil, é ele a ferramenta da qual Deus, o nosso Pai, se utiliza para que nos aperfeiçoemos. Para que usemos essa ferramenta em nosso próprio benefício. Compreendendo, amando, perdoando, desejando para o nosso irmão aquilo que nós queremos para nós. Realizemos então as nossas tarefas, por mais difíceis que sejam mais trabalhosas e mais duras, cansativas, com amor. Abramos o nosso coração para o amor. Trabalhemos com um sorriso no rosto. Muitas vezes nós fechamos o nosso rosto, né? Denotamos amargura, sofrimento exagerado, extrapolamos a dor pelas nossas expressões faciais. Achamos o nosso trabalho difícil de ser realizado. Abramos o nosso coração, deixemos Jesus a penetrar dentro de nós. E aí então a nossa vida vai ser diferenciada. Porque vamos realizar as nossas tarefas com o nosso pensamento e o nosso coração sublimado. E aos poucos então vamos construindo dentro de nós esse reino do amor. Vamos purificando os nossos sentimentos. Vamos eliminando as guerras que ainda travamos dentro de nós. Vamos então aprimorando a nossa alma para a angelitude. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em cada um de nós o bom ânimo, o duplo ânimo, para que diante de todas as dificuldades que surjam no nosso caminho, nós tenhamos boa vontade, trabalho, renovação, equilíbrio, autocontrole, autoconfiança. E assim, trabalhando, vamos construindo o reino de Deus dentro de nós. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso amado irmão, que incansavelmente nos tem inspirado nas orientações vindas direto do nosso Pai, para que aprimoremos os nossos sentimentos, para que iluminemos o nosso santuário íntimo, para que a nossa consciência seja tranquila, seja de paz dos nossos deveres cumpridos. E aonde nós estivermos, possamos exteriorizar pelo coração, pelo sentimento, atitudes amorosas,
que possam refletir e envolver os nossos irmãos, para que eles também, auxiliados pela Tua presença divina, também se transformem. Assim, Jesus, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho de amor, que é esse roteiro iluminado para o nosso viver, e que possamos colocá-lo na prática da nossa vida, em todos os instantes, que possamos recordar as lições aprendidas e colocá-las em prática, para que sejamos filhos do amor, amorosos, conscienciosos e aplicados nas lições do Teu amor. E então deixarmos de ser discípulos e nos tornarmos apóstolos do Senhor. Aonde estivermos, sermos reconhecidos como verdadeiros cristãos, por muito que deveremos nos amar uns aos outros. Te agradecemos e te rogamos o bálsamo do vosso amor, envolvendo a todos nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares. Rogamos as bênçãos da Tua imensa misericórdia para todos os nossos irmãos que estão enfermos, em estado gravíssimo nos hospitais, não só da nossa cidade, mas do nosso país e do nosso planeta Terra. Abençoando igualmente os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos os que estão no campo da saúde, trabalhando, auxiliando os nossos irmãos e a todos nós, na medicação, na construção de vacinas, que possamos todos, gratos pelo Teu amor, que inspira e que nos auxilia a todos nesse momento tão difícil para todos nós, mas tão necessário para o nosso aprendizado. Fortalece em cada um de nós, seus irmãos aqui da terra, fortalece-nos com o amor, com a certeza, Senhor, de que não estamos sozinhos. Que a Tua paz continue envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. E aqui o nosso lar, que é esse hospital que nos recebe a todos, encarnados e desencarnados, para o aprendizado e a cura da nossa alma pela vivência do Teu Evangelho. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja.